Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje é quinta-feira, você está no canal Machão da Gama, então se está chegando aqui pela primeira vez, já conto com você se inscrevendo, hein? Dá essa moral, se inscreva aqui no canal, conto também com o seu like que ajuda demais o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre a polêmica entre Vasco e Fluminense, sobre o empréstimo de São Januário. O presidente do Vasco garantiu que São Januário não será mais emprestado para o Fluminense depois dos últimos acontecimentos, né, que gerou muita polêmica e causou revolta na torcida vascaína. Vamos falar também sobre reforço. O Vasco fechou a contratação de atacante para depois do campeonato estadual e também vamos falar de Copa do Brasil. O Vasco está classificado para a segunda fase. Vamos aqui falar da premiação, o próximo jogo e mais algumas coisinhas, beleza? Então bora lá, a vinheta vai rodar e depois da vinheta eu tô de volta. E então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com aquele recado da Mais Ágil. Você que está querendo adiantar algumas parcelas do seu FGTS, procure o pessoal da Mais Ágil que eles vão te orientar e vão te ajudar. Se você trabalhou de carteira assinada, muito provavelmente você tem direito a adiantar essas parcelas, a receber essas parcelas e talvez você nem sabe, né? Tá aí precisando de um dinheirinho para fazer uma viagem, para pagar um boleto, enfim, todo mundo precisa de um dinheirinho extra. Procure a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo e também está aparecendo no número do WhatsApp aí na edição, mas você clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo, você é direcionado para o WhatsApp deles e lá eles vão te atender e vão te orientar. Mais Ágil é um parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, ainda estou aqui na cidade de Araraquara, né? Tô aqui no hotel, vou embora hoje à noite. Ontem vim aqui para prestigiar o Vasco, para acompanhar essa partida de primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco não jogou absolutamente nada, mas conseguiu a sua classificação, venceu por 1-0, gol de Raniel. Já postei o vlog, tá, dessa partida, você que gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, né, os bastidores, enfim, tudo sobre essa viagem, desde quando eu saí do Rio de Janeiro até o final do jogo, tudo filmado, enfim, cara, você que tem curiosidade de saber como é assistir um jogo fora de casa, viajar aí para acompanhar o Vasco em outra cidade, tá passando aqui no card o vlog, acompanha lá que ficou muito maneiro. O Vasco jogou mal, mas se classificou e garantiu aí a premiação de R$1.300.000. É a premiação que o Vasco vai receber por ter avançado para a segunda fase da Copa do Brasil. Nessa segunda fase, o Vasco vai encarar a Juazeirense. A partida muito provavelmente será na próxima quarta-feira. Ainda não está definido. Pode ser nessa próxima quarta, como também pode ser na quarta que vem, sem ser essa outra. Mas bem possivelmente essa partida será na próxima quarta-feira. O Vasco não jogou nada, como eu disse aqui, já repeti várias vezes isso, né? O Vasco não jogou bem, mas conseguiu vencer e conseguiu se classificar. E olha só, dos 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, 9 foram eliminados nessa primeira fase de Copa do Brasil. Praticamente a metade dos times que estão na Série B foram eliminados nessa primeira fase de Copa do Brasil. Vamos lá, ó. O Operário foi eliminado, o Sport foi eliminado, o Grêmio foi eliminado, Náutico, Ponte Preta, Chapecoense, Novo Horizontino, CRB e Londrina. Todos esses clubes foram eliminados na primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco jogou mal, foi nos trancos e barrancos, mas pelo menos conseguiu a classificação para a segunda fase. Ficou devendo, né? Teve a ajudinha ali também do gol mal anulado da Ferroviária. O empate também o Vasco passava, né? Se o jogo ficar 1-1 a gente passava de toda forma. Mas enfim, foi uma partida que assustou bastante os vascaínos. Quem estava no estádio, quem viu de casa, foi realmente assim uma atuação muito ruim do Vasco, mas no fim das contas, pelo menos, garantiu a classificação. E mais uma vez te convido para assistir o vlog, que ficou muito bacana, cara. Quem assiste o vlog sempre gosta, então assiste lá que ficou muito maneiro. Bom, e vamos de polêmica agora, vamos falar de São Januário, o empréstimo de São Januário para o Fluminense. O Vasco emprestou, né, o estádio de São Januário para o Fluminense jogar a pré-Libertadores contra o Milionários. Essa partida aconteceu em São Januário e, enfim, acabou revoltando os torcedores vascaínos as atitudes, né, de alguns torcedores do Fluminense que ficaram ali falando besteira sobre o estádio. Alguns até roubaram, né, a palavra é essa, roubaram ali
placas do estádio e levaram, enfim, uma coisa, as cruzes de maltas tampadas, que depois a Conmebol disse que era responsabilidade dela isso, mas enfim, foi uma coisa, esse combo acabou revoltando, né, o torcedor vascaíno, a torcida se manifestou nas redes sociais, cobrou muito o presidente Jorge Salgado, né, disse que não queria mais São Januário emprestado para o Fluminense, e aqui eu reitero, não tem que emprestar mesmo, não tem que emprestar São Januário nem para o Fluminense, nem para ninguém. São Januário só existe, São Januário só foi construído porque lá atrás, lá nos anos 20, os nossos rivais, principalmente Flamengo e Fluminense, não queriam deixar o Vasco jogar os campeonatos, alegando que o Vasco não tinha um estádio, né? Então os nossos irmãos vascaínos lá atrás se juntaram, se organizaram, fizeram vaquinha, deram ali o seu próprio sangue, o seu próprio suor, para construir o estádio São Januário, que é um templo, que é assim, algo sagrado para o torcedor vascaíno. E aí, hoje, né, o Vasco tem um estádio para jogar e eles não têm, eles têm que ficar pedindo emprestado. E não tem que emprestar não, porque quando emprestam eles fazem isso aí, né? Tentam desmerecer, falam um monte de bobagem, sendo que eles não têm nem onde jogar. Então, meu amigo, agora eles que procurem aí outro lugar para jogar. O Vasco já informou que não vai emprestar mais São Januário para o Fluminense. O Fluminense, inclusive, emitiu uma nota oficial dizendo que o Vasco comunicou, né, que não vai mais ceder o estádio de São Januário e por isso a partida do Fluminense na próxima fase da Libertadores será realizada lá no Newton Santos, o estádio do Botafogo. Enfim, menos um problema, né? Aqui, deixa que São Januário, quem tem que gostar é nós, quem tem que gostar aqui, a gente, torcida do Vasco, a gente tem que gostar, a gente tem que se sentir bem lá. Se eles não se sentem bem, se eles não gostam de São Januário, então não vem pedir emprestado não, meu amigo. Aqui não, a casa é nossa, que tem que gostar é a gente e que não joga em São Januário nunca mais. Nunca mais, tem que acabar com essa palhaçada. Bom, e entrando aqui na parte final desse vídeo, vamos falar sobre contratação. O Vasco fechou a contratação realmente do atacante Eric, que está jogando no Ipiranga de Erechim pelo Campeonato Gaúcho. Essa foi uma informação que a gente trouxe aqui na terça-feira, né, que estava bem próximo de acontecer, que essa negociação estava próxima de sair, que o Vasco já tinha feito a proposta, né, ao Ipiranga de Erechim, mas agora a informação foi confirmada, né? A contratação do Eric aí por empréstimo está fechada e o jogador vai chegar ao Vasco da Gama após o final dos campeonatos estaduais, ao fim do Campeonato Carioca e ao fim também do Campeonato Gaúcho. O Vasco vai pagar aí R$100 mil pelo empréstimo do jogador até o final do Campeonato Carioca de 2023. Empréstimo de 1 ano. Ele vem ao Vasco até o Carioca de 2023. Nesse contrato de empréstimo, o Vasco tem a opção de compra por R$1 milhão. Se ele for bem no Vasco, se destacar, o Vasco pode adquirir o jogador por R$1 milhão. Segundo o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, o Eric interessava também ao Grêmio e ao Internacional, mas o Ipiranga de Erechim preferiu negociar o jogador com o Vasco da Gama. Então o atacante Eric é a contratação do Vasco e chega após o campeonato estadual. É um atacante de lado de campo que tem 25 anos, atualmente está no Ipiranga, né? Vem por empréstimo ao Vasco, já jogou também no Brasil de Pelotas, já jogou no futebol de Santa Catarina, jogou em outros clubes pequenos também do Rio Grande do Sul, tem uma passagem também pelo futebol dinamarquês, enfim. É um rapaz que vai ter a oportunidade da vida dele aí de jogar no Vasco. É claro que é uma contratação que não empolga, né, o torcedor. O torcedor do Vasco quer muitos reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Eric a gente não pode dizer que é um reforço, é uma aposta. É uma aposta aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal também que é muito importante. Até a próxima. Fui!